Olá, sou o jornalista Will Silvestre, este é o canal Hoje News, um canal de opinião, informação, entretenimento e como fazemos todas as terças e quintas-feiras, hoje recebemos o advogado especialista em direito eleitoral e conhecedor dos bastidores do Congresso, principalmente ali daquele serpentário que está sempre circulando na esplanada dos ministérios em Brasília. Bem, vamos chamar o doutor Paulo, bater um papo com ele, saber como é que está aí, tratando hoje, novamente, da CPI da Saúde, que tem um ingrediente novo, a aparição do general Pazuello, num evento no Rio de Janeiro com o presidente Jair Bolsonaro, que tem gerado uma polêmica muito grande. E também vamos falar sobre a reforma política, que de uma certa forma está andando e mexendo aí com os interesses, evidentemente, das siglas partidárias. E, por último, vamos também bater um papo aí sobre essa movimentação dos partidos, estão formando aí aliança, o impensável PT e PSDB, enfim. Bom, seja bem-vindo, doutor Paulo. É um prazer tê-lo conosco novamente, aí batendo esse papo com a gente aí todas as terças e quinta-feira. Muito obrigado, Silvestre. É sempre um prazer estar aqui no Hoje em News, especialmente com você. Como é que você viu essa aparição aí do Pazuello? Chegou lá, fez festa, abraçou Bolsonaro, sem máscara, diga-se. Era aquele movimento que teve de motociclistas, me parece, pelas contas aí, por em torno de 4 mil motociclistas circulando aí 32 quilômetros num período lá no Rio de Janeiro, fazendo uma grande festa em apoio a Jair Bolsonaro. Mas Pazuello gerou um problema para o Exército. Como é que o senhor está vendo isso? Bom, Silvestre, nós temos que ver o seguinte: isso é mimimi da oposição e da esquerda. 40 mil motos, aproximadamente, fizeram um passeio como sociedade organizada e convidaram o presidente da República, convidaram o general Pazuello, que estava no dia de folga, e fizeram um passeio pela cidade do Rio em homenagem à beleza da cidade do Rio de Janeiro. Não há inflação ao Código de Ética dos militares, porque quem estava lá era o cidadão Pazuello, não era o general Pazuello. Segundo, lá estava o presidente participando de uma organização da sociedade organizada, que é legítima, não é ato político. O presidente da República não é filiado a nenhum partido político. Não iniciou a campanha eleitoral oficialmente. Logo, o que houve lá foi uma manifestação da sociedade organizada, junto com o presidente da República e alguns ministros da República. E o general Pazuello tinha o direito de estar lá. O resto é mimimi da oposição, que não consegue engolir 40 mil motos saírem para passear no Rio de Janeiro, atrás do presidente da República, pagando a gasolina, sem pão com mortandela, sem camiseta e sem os 30 real, como diz o povo. Diante disso, doutor Paulo, mas você não acha que, de uma certa forma, foi um tanto assim assintoso um general? Eu fui militar. O Exército, o regulamento disciplinar do Exército, principalmente, ele é muito rigoroso em relação, e tem uma certa sensibilidade em relação a militares aparecerem em atos políticos. Por mais que o senhor diga que foi um ato espontâneo, o simbolismo é político, ou não? O que na nossa vida não é político? Nós aqui estamos fazendo política. O neném, quando chora, ele está fazendo política. Ele está induzindo a mãe dele a lhe dar mamar, a lhe dar alguma forma de alimento, ou trocar a roupa, ou fazer alguma coisa. Todo ato humano é um ato político. Agora, querer tirar do presidente o direito de participar de evento da sociedade organizada é, na melhor das hipóteses,
tentar impor uma ditadura que não vai permitir a divulgação. Não vamos longe. As redes sociais estão limitando a participação do presidente da República e de seus seguidores. Assim como está limitando qualquer crítica ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula. Isso sim é ato político e ninguém fala nada. Agora, algum momento lá o general falou como general, fez ameaça? Não, ele estava num evento acompanhando o presidente da República, aonde a sociedade carioca ligada aos motociclistas estava presente. Poderia ser carro, poderia ser num auditório, poderia ser no estádio de futebol, poderia ser dentro da praia. O presidente da República pode ir a qualquer lugar e as pessoas que o cercam podem ir com ele, indiferente se é militar ou não. Aí eu me pergunto o seguinte, aquele militar que está à disposição do Senado e que vai participar da CPI, ele deve ser processado? Aquele militar que é o assessor parlamentar dentro do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado, ele está participando de um ato político, ele deve ser processado do Código de Ética? Aquele militar que vai numa festa e expressa a opinião dele, ele deve ser processado pelo Código de Ética? Nós temos que parar com a hipocrisia. Quem tem que ser processado são os ladrões da República, são aqueles que estão matando. Eu estava ouvindo a live ontem da doutora Roberta Lacerda com o doutor Paulo Porto Melo, falando exatamente disso. O Fique em Casa do Mandetta matou no mínimo 1/3 da população que foi a óbito. Quando você veda o tratamento precoce e o direito do médico escolher o medicamento, você está matando pessoas. O que nós temos que ver é o seguinte, 95% das pessoas sobreviveram ao Covid, mas existe hoje no Brasil 5 milhões de pessoas que estão com alguma deficiência de saúde em função do Covid, e algumas graves. Serão 5 milhões de pessoas que irão para a rede pública utilizar o INSS, o serviço médico, utilizar a aposentadoria, deixar de produzir e diminuir o produto interno bruto. E isso nós temos que estar preocupados. Agora, passeio de moto do presidente da República, discurso de um general que estava apaisando, na verdade, o que querem? É eleger Pazuello governador do Rio de Janeiro. E parece que vão conseguir, porque aquelas 40 mil pessoas que estavam lá no evento ou mais, com certeza vão de Pazuello, e é uma força. Quando nós vimos o vídeo, porque nós não estávamos lá, e nós vimos lá todos os tipos de moto, nós vimos do milionário, aquele menino que usa o Uber ou a bicicleta dele para ganhar o pão nosso de cada dia, participando do evento. E aí eu desafio, por que a oposição não põe 40 mil motos no Rio de Janeiro apoiando as suas propostas? Por que não coloca 5 mil motos em Brasília apoiando as suas propostas? Por que não coloca 23 milhões de pessoas, como foi no dia 1º de maio, apoiando uma ideia, a um sentimento? Há hoje, Wilson, um erro da oposição. O Bolsonaro, ele não significa a luta, ele é apenas o líder da luta. O que a sociedade quer? Fim da corrupção, fim da safadeza política, o respeito à família, o direito de religião, o respeito ao corpo e, principalmente, o respeito às nossas crianças. E é isso que a oposição, e é isso que a esquerda não entendeu, e é este o confronto que haverá em 2022. Nós estamos em cima do nosso prazo nesse primeiro bloco nosso de discussão aqui, mas eu gostaria só para finalizar rapidamente, na avaliação do senhor, essa retomada dos depoimentos que começam hoje, os depoimentos aí, o Aziz deu uma declaração dizendo que o próximo que mentir agora, ele vai sair de lá preso. O senhor acredita que é possível isso? Isso não vai gerar uma crise? Tem alguns analistas falando que isso pode gerar uma crise, inclusive institucional, dependendo da autoridade lá.
O senhor, como advogado que conhece, como é que o senhor vê isso? Rapidamente, para nós, por favor. Bom, em primeiro, eu acho que o senador Aziz é um fanfarrão. Primeiro, ele critica as pessoas que vão lá e não usam máscara. Mas ele é encontrado nos aeroportos, nos bares, nos restaurantes, em locais públicos sem máscara. Segundo lugar, o presidente da CPI não tem poder para prender alguém por estar mentindo. Até porque lá você tem duas hipóteses. Ou você tem alguém que é indiciado, ou alguém que é testemunha. Quem for lá como testemunha é obrigado a falar a verdade. Só que ele, como testemunha, não poderá ser processado. Se ele for lá como indiciado ou para prestar esclarecimento, ele tem direito de não responder e ele tem direito de mentir. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. O próprio senador Aziz sabe muito bem. Ele é processado penalmente e nos processos ele tem mentido abertamente, inclusive para a sociedade. A mesma coisa vale para o Randolfo, que a perícia constatou que a assinatura da propina é dele. É uma das poucas vezes na vida que eu vejo alguém receber propina e assinar recibo. Ok. Bom, chegamos mais um final aí, um bate-papo com o Dr. Paulo Goiás, de Brasília, aí, contando pra gente os bastidores e trazendo a sua opinião aí sobre os acontecimentos políticos que têm permeado os noticiários dos jornais e portais. Agradecer a todos pela participação e, doutor Paulo, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí, mais uma vez, para bater um papo com a gente aí sobre os grandes acontecimentos do país. Eu é que te agradeço e até breve. Ok, é isso, gente. Até a próxima.